Muito bem, boa tarde a todos e todas as participantes do segundo Congresso Brasileiro Virtual Procuradores Municipais, organizado pela ANPM. Meu nome é Carlos Renato Cunha, sou doutor e mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Tributário pelo IBET, procurador do município de Londrina, e hoje tenho a honra aqui de fazer o papel de debatedor, apresentador da professora Cristiane Mendonça. Vou apresentá-la, né? Ela possui graduação em Direito pela Universidade de Vila Velha, graduação em Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Direito pela PUC São Paulo, doutorado pela mesma universidade. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Espírito Santo e advogada, sócia do escritório Bastos, Mendonça e Tavara Advogados Associados. Procuradora do município de Vitória. Foi procuradora-geral do Estado do Espírito Santo entre 2004 e 2007. Foi presidente do Conselho de Ética Pública Estadual entre 2007 e 2008. Foi secretária da Fazenda do Estado do Espírito Santo entre 2008 e 2009. Então, nós teremos a honra de ouvir a professora Cristiane, minha professora também, é uma honra estar aqui com a senhora, sobre o tema a modulação de efeitos estabelecida pelo STF, na decisão conjunta das ações diretas de inconstitucionalidade número 5659 e 1945, e trataram sobre o tema licenciamento ou cessão de direitos de uso de softwares. Então, com a palavra, professora Cristiane, é uma honra. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentar o Dr. Carlos Renato. A honra é toda minha de compartilhar esse painel com Vossa Excelência, profundo estudioso do assunto. Minha responsabilidade aumenta absurdamente, tendo em vista a sua presença aqui. Né? Terei imenso prazer em ouvir as suas reflexões sobre o tema, né, no final. Vai ser muito, muito bom. Então, o prazer e a honra, saiba, né, são todos meus. Quero agradecer também o convite formulado pela ANPM, na pessoa do Dr. Gustavo Machado Teles. É um prazer estar aqui, agradeço a confiança de falar um pouquinho sobre esse tema que é tão caro aí aos entes políticos municipais. Cumprimento cada procuradora, cada procurador que estão nos assistindo, que estão conosco, refletindo sobre esses temas de relevância para os municípios, né, em geral, e, em última consequência, para os munícipes, né, para os cidadãos, os administrados, aqueles destinatários, né, dos serviços públicos prestados pelos municípios. Muito obrigada pela atenção. E, desde já, eu digo que o que eu trago aqui não são certezas, muito longe disso, mas problematizações e perguntas, né, e reflexões acerca do tema relacionado à modulação. A partir de agora, eu vou compartilhar com vocês o PDF para que a gente possa, então, evoluir nessa discussão, né, nessa conversa, na verdade, sobre esse assunto, que é um assunto relevante, que restou, aspas, pacificado pelo Supremo recentemente, mas que algumas questões surgem, né? E algumas dúvidas surgem se, de fato, esse foi assim o melhor caminho, poderia ter sido trilhado pelo guardião da Constituição, portanto, quem tem a missão constitucional de defender o texto, né? Que funda a validade do nosso sistema jurídico, e se, de fato, a solução que o Supremo deu, essa é a grande pergunta que fica, né, de modular os efeitos da decisão na forma como se deu a modulação, se atende o interesse público municipal, né, e se está compatível com a ordem constitucional que temos vigente. Esse é mais ou menos aí o percurso que nós vamos trilhar. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. O tema específico, então, é a modulação de efeitos que o Supremo estabeleceu nessas duas ADIs, a 5659 e a 1945. Ambas versam sobre licenciamento e cessão de direito de uso de software. A 5659, nessa ADI, o Supremo analisou a questão da legislação do Estado de Minas Gerais, né? Estava em discussão nessa ação direta de inconstitucionalidade, era uma legislação do Estado de Minas. E tem uma diferença aí que eu vou também mencionar ao longo da nossa conversa.
para a ADI 1945, onde foi analisada a legislação do Estado do Mato Grosso, né? São situações diferentes, o Supremo usou técnicas para declarar a inconstitucionalidade desses enunciados legais, no caso da 1945, e da norma jurídica, no caso da 5659, distintas, porque as situações são bem diferentes, a despeito de versarem no mérito sobre a discussão. 2 pontos. Qual é o imposto que incide sobre a materialidade, licenciamento e cessão de direito de uso de software? Essa era a discussão, né? Em ambas as ações, com legislações distintas e com situações tecnicamente também diferentes. Então, vamos lá. Bom, o Supremo, né? Recentemente, o ministro Edson Fachin, ele utilizou essa expressão, eu até coloquei aspas aí, né, numa decisão recente, no caso que eu vou lembrar daqui a pouquinho, decidindo um conflito, né, de competência entre entes políticos, ele dizia que é do Supremo a função estabilizadora como Tribunal da Federação. Então, compete ao Supremo estabilizar o pacto federativo, a sua incumbência, essa estabilidade, manter a estabilidade do pacto federativo. E a gente sabe que os conflitos envolvendo arrecadação, os conflitos federativos, né, eles podem basicamente se dividir em 2 tipos de conflito. Os conflitos tributários, propriamente ditos, onde a discussão é de quem é a competência para cobrar o tributo, para instituir no primeiro momento, e, no segundo momento, para cobrar um tributo já instituído na ordem jurídica, né? E tem também conflitos não tributários, onde a discussão versa sobre receitas, por exemplo, valor adicionado fiscal, VAF. Por exemplo, discussão acerca de royalties de petróleo. Nós tivemos recentemente decisão do Supremo sobre bônus de assinatura, né? Sobre participação especial, uma ADI até do Estado do Espírito Santo. Os Estados-membros, os municípios têm ou não, em que medida, participação nessa moeda de petróleo. Aí, essa discussão, o Supremo enfrentou todas essas discussões, onde existem conflitos estabelecidos entre os entes federados que envolvem receitas não tributárias. Então, o Supremo vem diuturnamente, né, reiteradamente, sistematicamente, vem lidando com essas questões. E a incumbência dele, portanto, seria, assim como do legislador complementar nacional, dirimir esses conflitos, né? O Supremo faz isso em sede de ADI, faz isso em sede de ações cíveis originárias, faz isso em sede de recursos extraordinários, né, muitos deles recentemente julgados com repercussão geral, envolvendo vários assuntos dos interesses municipais, né? Ano passado, o Supremo julgou muitas matérias, né, resolvendo, aspas, vamos usar as aspas, que eu acho que elas são bem-vindas, conflitos estabelecidos entre particulares, portanto, entre sujeitos passivos da relação jurídico-tributária e, de outro lado, os municípios. Né? Definição de serviços, a incidência de ISS-QM nas apostas, a incidência de ISS-QM nos medicamentos, enfim, foram várias decisões que o Supremo exalou no ano de 2020, nesses conflitos de ordem tributária que chegaram ao Supremo por conduto de recursos extraordinários, portanto, num controle de constitucionalidade difuso, né, incidental, de constitucionalidade, as matérias chegaram lá. E nessas lides da discussão, ela tangenciava questões postas entre contribuintes de um lado e municípios dos mais diversos de outro. Né? As nossas análises aqui serão 2 ADIs que nós vamos analisar, versam sobre leis estaduais que impactam a vida dos municípios, né? E, portanto, nós estamos falando dessa primeira hipótese aqui, né, das ações diretas de inconstitucionalidade. Além disso, o Supremo também lida com esses conflitos, muitas vezes, em sede de reclamação, né? Muito bem. Aqui, exatamente o que eu falava há pouco, né? Conflitos federativos não tributários, envolvendo repartição de receitas, que o Supremo decidiu recentemente, royalties de petróleo, bônus de assinatura, VAF. Foi nessa reclamação, inclusive, essa aqui, 2021, o município de Canindé, de São Francisco, né, fronteira geográfica com Alagoas,
envolvendo o VAF, o Complexo Hidrelétrico Xingó, que o Fachin cunhou aquela expressão que eu aspiei ali em cima, função estabilizadora do Supremo, né, entre os entes federados. Muito bem. Então, como nós dizíamos, os possíveis conflitos tributários, eles emergem em conflitos de competência tributária propriamente dita, né? E esses conflitos eles sucedem à criação de leis tributárias por diferentes entes políticos, né, tributantes, instituindo tributos sobre a mesma materialidade. É o que acontece nas análises que faremos aqui. A gente tinha, de um lado, o município de Belo Horizonte, por exemplo, dentre os tantos municípios, centenas de municípios que tem o estado de Minas Gerais, criando, instituindo e cobrando tributo dos contribuintes relativamente a essa materialidade, licenciamento e cessão de direito de software, e, por outro lado, tínhamos a legislação do Estado de Minas, que amparou essa cobrança, amparou, entre aspas, mais uma vez, essa cobrança por parte do Estado mineiro, né? Então, os conflitos de competência tributária, eles pressupõem a edição da lei tributária, né? Não faria sentido, por exemplo, nós pensarmos um conflito de competência tributária sobre o imposto sobre grande fortuna, por uma razão muito simples, né? O imposto não existe no sistema, por um lado, e, além disso, não tem outra pessoa política pretendendo efetuar a cobrança sobre essa mesma materialidade. Então, pressupõe a criação de leis por entes políticos distintos e pressupõe a cobrança desses tributos por administrações tributárias de entes políticos distintos, né? Diferentemente dos conflitos de natureza jurídico-tributária, em que, além da existência das leis, além da cobrança, é necessário a provocação jurisdicional ou administrativa por parte do contribuinte que se sinta eventualmente lesado com essa cobrança efetuada por dois entes, né? A gente sabe que as relações jurídico-tributárias só se estabelecem a partir da edição da lei e da ulterior cobrança do tributo pelo sujeito passivo, né? Então, é preciso que o ente político exercite a competência estabelecida no texto constitucional, institua a lei e efetue a administração tributária daquele ente, federal, estadual, municipal, distrital, efetue a cobrança daquele tributo. Muito bem. A dúvida que surge nessas ADI 5696 e 1945, Mato Grosso, é em relação à sujeição ativa da norma de competência. Quem era o ente político competente para efetuar essa cobrança, né? No caso específico, a gente tinha, em ambas as situações, mais de um sujeito ativo da norma de competência. Dois entes diferentes querendo tributar as mesmas situações e editando leis relativamente a elas, né? Então, a pergunta é: quem foi a pessoa política habilitada pelo legislador constitucional de 88 para tributar a atividade de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computador? O Supremo já decidiu, né? O Supremo já decidiu. É do município. A competência é municipal. Então, o que eu queria dizer, deixar claro aqui, que o conflito de competência tributária, conflito de competência, independe da existência de um conflito na relação jurídico-tributária propriamente dita. Ele certamente, esse conflito, ocasionará inúmeros conflitos nas relações jurídicas tributárias, mas ele vem antes. Ele vem antes. Muito bem. Vou passar aqui. Os conflitos envolvendo os existentes nas relações jurídico-tributárias, né, a gente pode ter conflitos na sujeição ativa, como é o caso da nossa conversa de hoje, podemos ter conflitos entre as partes, uma com a outra, e podemos ter conflito entre a sujeição passiva, por exemplo, né, em ações de consignação, em ações de exceção de previsibilidade, IRDE, IB, como é que é? Incidente de desconsideração de personalidade jurídica, IDPJ, muita sigla, né? IDPJ, IRDE é outra história. IDPJ, exceção de pré, os conflitos se estabelecem no polo passivo, de quem é a competência para pagar esse tributo. É do sócio? É da empresa? É da empresa e do sócio, uma responsabilidade solidária, né? Então, a gente tem conflitos entre os sujeitos da relação, passivo e ativo, mas essa relação jurídica pode envolver conflitos também, seja no âmbito passivo da relação, e aí os exemplos que a gente traz, exceção de pré e enfim,
e DPJ, e conflitos no polo ativo, na ação consignatória de pagamento, por exemplo, o contribuinte consigna e a discussão é de quem é o valor depositado, o valor consignado. Quem é o sujeito ativo da relação habilitado pelo sistema jurídico para receber aquele tributo consignado, né? Quem é o sujeito competente? A que município pertence aquele tributo, né, que o contribuinte diz dever, mas não sabe a quem? Sabe que deve, mas existe mais de um sujeito ativo disputando, né, aquele tributo. Portanto, há uma discussão, aí se estabelece a discussão no polo ativo da relação jurídico-tributária, saber de quem é a competência para receber aquele tributo. Muito bem. As funções orgânicas credenciadas pelo sistema para dirimir, então, esses conflitos de competência tributária de um lado, o legislador complementar nacional, né, a gente sabe, o artigo 146, dá essa competência expressamente, né, para o Congresso Nacional, quando atua como legislador do Estado brasileiro, não da União, mas do Estado brasileiro, e, portanto, a legislação tem caráter nacional, não federal, atribui a ele a responsabilidade para dirimir conflitos em matéria tributária existente entre os diversos entes políticos, né? O Supremo Tribunal Federal também detém essa competência quando as matérias chegam à sua análise, né? E aí surge uma questão interessante, que envolve as técnicas adotadas pela Corte Constitucional para a resolução, né, dessas contendas. É importante a gente notar que, em Minas, né, a legislação de Minas era muito antiga e o questionamento acerca dela se deu apenas no ano de 2017. Já a legislação do Mato Grosso, prevendo a cobrança do ICMS sobre licenciamento ou cessão de uso de software, é bem antiga, 1999. Portanto, mais de 20 anos essa discussão se estabeleceu, né? E o Supremo, com essa função estabilizadora do Pacto Federativo, parece ter, vamos colocar assim, se alongado muito na análise, porque são 2 décadas em que a discussão se estabelece e mais de 2 décadas para o Supremo dar uma resposta e dirimir essa dúvida acerca da sujeição ativa da norma de competência tributária, né? Então, o Supremo ele utilizou técnicas distintas em cada uma das situações, nós vamos falar um pouquinho sobre isso a partir de agora, né? Bom, primeira situação é a situação do Estado do Mato Grosso, né? Em 2009, então, o Estado de Mato Grosso ele publica uma lei, que é a Lei 9226, que alterou a redação da legislação anterior, e passou a prever expressamente a incidência de ICMS sobre adesão, acesso, disponibilização, ativação, habilitação, assinaturas, de serviços que seriam serviços de provimento de acesso à internet, e todos esses outros, ainda que preparatórios, né? E depois, no artigo 2º, o imposto incide sobre as operações com programa de computador, software, ainda que realizadas por transferência eletrônica de dados, né? Então, o Mato Grosso legisla assim, e 141 municípios matogrossenses, possivelmente, editaram também legislações que possuíam, se não exatamente a mesma prescrição legal, mesmo texto legislado, mas legislações que tinham o escopo, o objetivo de também tributar essas materialidades por meio do ISSQN. Obviamente, eu não trouxe para vocês a legislação de 141 municípios do Mato Grosso, mas eu trouxe aqui para vocês o Código Tributário do município de Cuiabá, no artigo 239, escolhi um município do estado de Mato Grosso, dos 141 municípios, prevendo expressamente a incidência do ISSQN sobre licenciamento, cessão de direito de uso de programas de computação. Então, nós temos, em 99, o Estado do Mato Grosso editando uma lei prevendo a cobrança do ICMS sobre essa materialidade, e depois temos várias outras legislações esparsas no âmbito
Territorial do Estado do Mato Grosso, também prevendo a mesma coisa. Muito bem. Como é que o Supremo decidiu essa questão? O Supremo, no caso da ADI 1945, no Estado de Mato Grosso, o Supremo operou no plano da literalidade textual. O Supremo atuou no plano do enunciado. Ele foi lá, verificou que várias expressões veiculadas no texto legislado do Estado do Mato Grosso eram incompatíveis com a Constituição, porque, segundo o Supremo, né, essa competência para instituir imposto sobre esse tipo de atividade econômica, sobre esse signo presuntivo de riqueza, seria dos municípios, dos 141 municípios matogrossenses, e não do Estado de Mato Grosso. E aí, a técnica utilizada foi declarar a inconstitucionalidade das expressões, né, adesão, acesso, disponibilização, ativação, habilitação, assinatura, ainda que preparatórios, e da expressão observados os demais critérios determinados pelo regulamento. O regulamento de lá, né, editado pelo chefe do executivo, veio na mesma toada contemplada pelo diploma legal. Muito bem. Então, a técnica de julgamento adotada pelo Supremo, dada a expressa previsão legal de incidência do ICMS sobre essas materialidades, foi essa daí. Então, como havia expressa previsão quanto à incidência do ICMS sobre o licenciamento ou cessão de uso de software, nos enunciados, o STF declarou inconstitucional essas expressões, de modo a excluir do suporte físico textual esses signos linguísticos que se incompatibilizam na visão do Supremo, na nossa também, com o texto constitucional de 88. Então, o STF, mais uma vez, ele elaborou no plano dos enunciados, ceifando, retirando do espaço normativo, da ordem jurídica vigente, as expressões que estabeleciam de modo explícito, expresso, inequívoco, a incidência do ICMS sobre tais fatos, tais signos presuntivos de riqueza. Ótimo. Então, essa foi a técnica adotada pelo Supremo no caso da ADI 1945. Já no caso da ADI 5696, de Minas, a situação é diversa, né? Porque lá, diferentemente do que aconteceu no Estado do Mato Grosso, a cobrança do ICMS sobre essa materialidade não decorreu de uma expressa previsão legal. Aí eu coloquei até para vocês aqui, para mim também, esse bonequinho, porque, na verdade, a cobrança passou a ocorrer a partir da interpretação da administração tributária mineira sobre o conceito de circulação de mercadorias. Né? Então, na verdade, existe uma diferença aqui. O legislador do Estado de Minas, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas, não previu expressamente a incidência do ICMS sobre essa materialidade. Mas a administração tributária, a Secretaria da Fazenda, por meio de seus auditores, né, construiu uma interpretação de que o ICMS abarcaria essa materialidade de que tratamos aqui na nossa conversa de hoje. Né? E aí, a gente, então, teve uma seguinte situação. De um lado, uma interpretação do fisco do Estado de Minas de que essa situação enseja o pagamento de ICMS, e, de outro lado, 853 municípios do Estado de Minas editando leis, prevendo aí sim, expressamente, não sei se os 853, quais deles, eu não fiz essa pesquisa, tá? Talvez tiver algum colega procurador aqui, né, dos municípios mineiros, pode ter eventualmente feito essa apuração. Eu não fiz, eu confesso. Eu trouxe mais uma vez aqui a título de exemplo, né, para ilustrar esse problema normativo que nós tivemos nessas duas ADIs, a legislação do município de Belo Horizonte, onde há a previsão expressa, a Lei 8725, da incidência do ISSQN sobre licenciamento, cessão de direito de uso e programação de programas de computação, assim como fixado na Lei Complementar
116. Né? Na verdade, a gente observa que a legislação desses municípios nada mais faz do que reproduzir a lista de serviços que está estabelecida, fixada, veiculada na Lei Complementar 116. Então, aqui, nós temos, de um lado, a exigência dos municípios pautada em leis municipais, e, de outro lado, a exigência do Estado de Minas, pautado numa interpretação daquela legislação com um cunho mais genérico, né, menos denso normativamente, de que caberia a cobrança do ICMS. Então, como não existia expressa dicção legal acerca da incidência do ICMS sobre essa materialidade, o que o Supremo fez aqui foi julgou procedente a ação, parcialmente prejudicada, parcialmente, e na parte que subsistiu, julgou procedente para conferir aquele artigo 5º, genérico aqui, ó, né? O ICMS, incide e tal, ao artigo 5º, genérico do Estado de Minas, uma interpretação conforme a Constituição, por isso técnicas diferentes, excluindo das hipóteses de incidência do ICMS o licenciamento e exceção de direito de uso de programa de computador. Então, o Supremo, ao fazer isso, ele exclui uma possível interpretação normativa. Ele exclui uma norma jurídica, que é o juízo que fazemos a partir da leitura dos enunciados legais. Ele exclui do espectro semântico do artigo 5º da Lei de Minas e também do decreto regulamentar, eu estou me atendo mais à lei, mas o decreto regulamentar também reproduzia a previsão veiculada no diploma normativo estadual, o licenciamento à cessão de direito de uso de programas de computador, como possível hipótese de incidência de ICMS. Vejam que são situações que parecem iguais, mas, tecnicamente, elas revelam especificidades. Portanto, o texto dos enunciados prescritivos da Lei de Minas ficaram intocados, ficaram intactos, ficaram inalterados. O que se exclui desse texto, é uma interpretação possível que se dava, né, pela administração tributária mineira. Então, o Supremo, nesse caso, ele operou não no plano da literalidade, ele operou no plano, nem do enunciado, como dizemos, mas no plano da significação. Significação que se revela incompatível com o texto constitucional. E aí, muito bem. Agora chegamos aqui na modulação dos efeitos que o Supremo conferiu em ambas as situações. Primeiro, a 1945, e aí a modulação, a despeito da técnica ser distinta, a modulação foi no mesmo sentido, né? O Supremo, então, ele modulou os efeitos da decisão, nos termos do artigo 27 da Lei 9868, e atribui eficácia ex nunc, como vem fazendo em muitas lides tributárias. O Supremo vem utilizando desse artifício, né, da utilização de eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata, e tem modulado as decisões. Aqui tem especificidades que nós vamos comentar e refletir conjuntamente sobre elas. Então, o Supremo, o que ele decide ao modular os efeitos da decisão pela inconstitucionalidade dos enunciados legais da legislação do Estado de Mato Grosso? Bom, ele diz que fica impossibilitada a repetição de indébito de ICMS sobre tais operações, né, até a véspera da data da publicação da ata de julgamento do mérito, vedando, nesse caso, que os municípios cobrem o ISS. Então, quem pagou o ICMS ao Estado de Mato Grosso, pagou. E, nesse caso, fica vedado, então, que os entes políticos municipais efetuem a cobrança daquilo que lhe compete nos termos da própria dicção do Supremo, né? Porque o ente político competente para tributar essas situações é o ente político municipal, o Supremo retira aqui, né, nessa hipótese, a competência que ele mesmo reconhece que é municipal, né? Impede que os estados cobrem o ICMS em relação a fatos geradores ocorridos até a véspera da publicação da ata de julgamento, ressalvando ações judiciais em curso, as hipóteses de comprovada bitributação, caso que o contribuinte tenha direito à repetição do indébito, né? E decidiu que o ISS deve ser recolhido em caso de não pagamento do ICMS ou do ISSQN
em relação a fatos geradores ocorridos até a véspera da publicação da ata de julgamento de mérito, né? Então, quem não pagou nada, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso adiante, deveria pagar, deve pagar, tem o dever de pagar ao município, que é o ente político credenciado pelo sistema constitucional a efetuar a instituição desse tributo e a ulterior cobrança desse tributo. Na ADI de Minas, a modulação se deu exatamente nos mesmos termos, né? Atribuiu eficácia ex nunc, impossibilitando a repetição de débito que tinha pago aos estados, dizendo que quem pagou 2 vezes por dia, esse sim, está ressalvada a possibilidade de repetir o indébito, e quem não pagou a ninguém deve pagar ao município. Aqui eu construo normas jurídicas que eu consegui capturar a partir da análise da modulação que o Supremo traz nessas 2 ADIs. Está um pouquinho pequeno, não sei se vocês conseguem, eu acho que não consigo aumentar, mas é possível ler direitinho? Eu consegui construir 4 normas jurídicas. Eu sei que tem gente que viu 8 tipos de modulação, mas na análise da modulação efetuada pelo guardião da Constituição, eu consegui capturar, identificar 4 normas jurídicas. Primeira norma: se for o pagamento de CMS incidente sobre essas operações, até 1º de março de 2021, deve ser a consequência. O município competente, que seria o competente para cobrar aquele SSQN, a depender da localidade, né, do prestador de serviço, fica proibido de cobrar. O contribuinte proibido de repetir o indébito de CMS pago no período anterior a 1º de março de 2021. Essa é a primeira norma jurídica que eu consegui construir a partir da modulação efetuada pelo Supremo. A segunda norma jurídica que eu construí: se for o pagamento, quem pagou o ISSQN, incidente sobre tais operações, até 1º de março de 2021, o Estado federado fica proibido de cobrar o CMS sobre tais operações. Então, meio que referendando as ocorrências na forma como se deram no mundo prático-fenomênico da realidade social. Outra norma que eu consegui construir a partir da decisão do Supremo foi: se for ausência de pagamento de ICMS e de ISSQN, ou seja, contribuinte que não pagou a ninguém, simplesmente não pagou, né, até 1º de março de 2021, o município competente para a cobrança fica autorizado a cobrar. Isso nada mais natural, respeitados os prazos decadencial e prescricional. E a quarta norma jurídica: se for o pagamento dos 2 tributos, o contribuinte que eventualmente tenha pago subjetivos distintos, né, tributos distintos, ICMS e SSQN, sobre essas operações, até 1º de março, o Estado que recebeu o ICMS fica obrigado a devolver o tributo ao contribuinte que efetuou o pagamento dúplice, né? Caso tenha sido o Estado a devolver o indébito, ou venha a si. Muito bem. A gente sabe que no Brasil a técnica de modulação dos efeitos das decisões do Supremo, ela não tem assento constitucional, né? A técnica de modulação dos efeitos da decisão do Supremo, ela tem assento infraconstitucional. A previsão está veiculada no texto da Lei 9.868, mais especificamente no artigo 27, como nós falamos anteriormente, onde o Supremo, ao Supremo é conferida a competência para, em razão de uma situação que envolva segurança jurídica, né, por razões de segurança jurídica e por razões de excepcional interesse social, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei, de um ato normativo que se revele incompatível com o texto da Constituição, o Supremo pode, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou em outro momento que venha a ser fixado. Portanto, essa é uma previsão veiculada no diploma normativo que versa sobre o controle concentrado de constitucionalidade, versa sobre a DI, sobre o rito, etc. e tal, e essa previsão está contida nesse artigo 27.
Nós dissemos aqui, né, que o Supremo, ele mesmo, se agora na condição de órgão, porção orgânica, órgão jurisdicional, com atribuição de estabilizar os conflitos federativos, de estabilizar o pacto federativo, de conferir harmonia entre os entes políticos, e as suas decisões deveriam ter, portanto, essa função, né? E aí, mais uma vez, eu trago uma única norma jurídica, que é a que mais me preocupa e a razão da gente estar conversando sobre os efeitos da modulação nessas duas ADIs. Então, o Supremo, então, ele, de maneira expressa, clara, indubitável, ele assentou, ao modular os efeitos da decisão, que quem pagou ICMS sobre essas materialidades, nesse caso, pagou. O Estado que recebeu fica com o produto dessa arrecadação, mesmo tendo legislado de maneira manifestamente incompatível com a Constituição, na própria visão do Supremo. E o município que teria competência para cobrar esse tributo fica proibido de cobrar. Não tem competência. Tem competência, mas como foi pago ao Estado, ele deixa de ter competência. Meio que assim. Porque a situação fática se consolidou e, então, retira-se, né, do município uma habilitação que seria constitucionalmente sua. As perguntas que surgem são essas, né, e não querem calar. E essa é a razão de nós refletirmos aqui sobre esses assuntos. Poderia a Corte Constitucional brasileira retirar do ente político municipal uma competência otorgada pelo texto de 88 para cobrar o ISS sobre uma base imponível que lhe pertence? O Supremo poderia, ao modular os efeitos, o artigo 27 me garante possibilidade de modular os efeitos daqui para frente e tal. Mas, assim, isso poderia implicar no amesquinhamento da competência municipal para cobrança, da instituição para cobrança desse imposto? Primeira pergunta. Outra pergunta, que me parece bastante interessante, é essa. Estariam presentes, nestes casos analisados, nessas duas ADIs, razões de segurança jurídica, excepcional interesse social, que amparassem a modulação nos termos como se deu? De que segurança jurídica nós estamos tratando? De que excepcional interesse social nós estamos pretendendo garantir com essas modulações? Segurança jurídica para quem? O contribuinte que pagou o imposto? Pode ser, né? É uma reflexão, pode ser. Por outro lado, será que ao agir assim, de fato, o guardião da Constituição, né, a excelsa Corte Constitucional, está protegendo o valor segurança jurídica de maneira efetiva? Esses dias até assisti uma manifestação do professor Humberto Ávila, muito interessante sobre esse tema, um tema que ele disserta, discorre muito bem, né? Segurança jurídica, ela pressupõe, né, confiabilidade, confiança, estabilidade, previsibilidade. Não sei se esse valor, neste caso, estaria sendo protegido, porque quer me parecer, e aí é de fato uma reflexão, não tenho respostas para essas perguntas, que ao agir assim, ao referendar um ente político incompetente para legislar, para cobrar um tributo, em relação ao qual não detém competência para fazê-lo, acho que talvez a segurança jurídica não esteja sendo tão protegida assim. Não visualizo, nesse caso, excepcional interesse social, acho que não seria essa a hipótese. Seria a hipótese de nós discutirmos, de fato, a segurança jurídica. A segurança jurídica para quem? Para o Estado, que recebeu, e para os contribuintes que pagaram ao Estado. Mas, por outro lado, qual estímulo se dá aos entes políticos a deixarem de editar normas incompatíveis com o texto constitucional ou, mais ainda, de construir interpretações incompatíveis, onde se sabe que existe uma discussão que está pautada e colocada, né? Se lá na frente o que se faz é referendo o que aconteceu, agora daqui para frente. Daqui para frente.
tenho sérias dúvidas acerca vamos colocar, da prudência e do caráter desejável dessa modulação. A forma como se coloca, estou estourando meu tempo aqui, acabei de ver, peço desculpas, acabei me empolgando um pouquinho, mas são essas reflexões que eu gostaria de dividir com os senhores. Tenho sérias dúvidas, acho que ao agir assim, de certa forma, o Supremo acaba desenvolvendo uma atividade que tem muito mais uma feição legiferante, legislativa, do que jurisdicional. E a atribuição para dirimir esses conflitos, num primeiro momento, é do legislador complementar nacional. Compete a ele dirimir os conflitos de competência, né? Competência claramente estampada, consignada no texto da Constituição, né? Então, quer me parecer, a gente sabe que a modulação dos efeitos da decisão é alguma coisa que vem acontecendo em outros países do mundo, ninguém ignora isso. Eu, recentemente, até a minha tese de titularidade na Universidade Federal do Espírito Santo envolveu exatamente essa discussão. Eu fiz uma análise comparativa entre a modulação de efeitos no Brasil e a modulação de efeitos em matéria tributária na Espanha. E analisei algumas decisões da Corte Constitucional Espanhola modulando efeitos, né, de decisão, e a gente vê uma tendência de atribuir efeitos ex nunc às decisões em matéria tributária e tal, né, por razões diversas lá, mas existem cláusulas também que amparam essa possibilidade. Mas eu, sinceramente, compartilho com vocês, muito mais do que certezas, compartilho dúvidas acerca desse assunto. É um assunto muito instigante, muito interessante, e não sei até que ponto, ao agir assim, a excelsa Corte Constitucional está, de fato, estabilizando o Pacto Federativo ou não. Não sei se o sinal que se dá a partir de decisões como essa estimula os entes políticos, de fato, a atuarem no bojo estrito da sua competência constitucional. É bem verdade que o Supremo demorou muito para decidir essa matéria, como a gente disse, né? Foram mais de 2 décadas, isso também, de certa forma, aí sim, isso vai na contramão, né? Na via contrária da segurança jurídica. Se o Supremo tivesse decidido isso no ano 2000, um ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, talvez a gente não tivesse tantos problemas para dar conta, para resolver a partir dessa dupla normatização tributária por entes políticos distintos. Eram essas considerações que gostaria de fazer. Agradeço imensamente a atenção de todos. Espero ter contribuído, ao menos, para a reflexão do tema. Muito obrigada. Muito bem, professora Cristiane. Foi um prazer ouvi-la, né? E que palestra maravilhosa e que força analítica, né? Realmente é um esforço analítico de decompor as decisões e as consequências das modulações, né? Eu, de minha parte, eu faço coro nas suas preocupações, porque, bom, primeiro, se há insegurança jurídica, nós temos aqui uma parcela de culpa do próprio STF, né, na demora no julgamento da matéria. Se bem que, talvez, se tivesse sido julgada essa DI no ano 2000, o entendimento teria sido diferente do atual, porque a mudança, né, das negociações jurídicas, o ISS ganhou essa feição do imposto 4.0, e por isso que ele é tão cobiçado nas propostas de reforma, né, tributária. O ISS parece ser um imposto do futuro, né, realmente tendo em vista a realidade atual. Essa decisão só tem ocorrido tendo em vista esse contexto atual, né? Mas, de qualquer maneira, em relação às regras de modulação, eu também sempre me coloco de forma crítica, porque normalmente me parece, do ponto de vista de política tributária, que o STF acaba, ao dar efeitos ex nunc, a fomentar a judicialização, ao invés de diminuir, a fomentar, porque qual é o sinal que tem sido dado aos contribuintes? Na dúvida, ajuizações, porque quem não ajuizou depois não vai poder discutir, né? Então, todas as decisões têm sido nesse sentido. Nesse caso específico, nós temos uma relação triangular, né, envolvendo segurança jurídica.
estados, municípios e o contribuinte. Ainda que realmente num esforço reconheçamos que seria necessária a modulação para evitar uma situação complexa ao contribuinte, que teria que ajuizar uma ação ou fazer um pedido administrativo de repetição do ICMS, ficar sujeito, né, à exigência do ISS de forma retroativa, com multa, né, porque a fiscalização ia fazer isso. Então, o que me ocorreu, enquanto ouvia suas pertinentes colocações, professor, é que talvez a modulação deveria ter sido feita, nesse caso, de uma outra forma. Então, com isso eu vou encerrar, porque o nosso tempo já estourou, né? E eu vou devolver a palavra à professora, mas talvez, mantendo a segurança jurídica ao contribuinte, que não teria que pagar o ISS e nem teria que repetir o ICMS, talvez tivesse sido criada uma compensação financeira entre municípios e estados, né? Sem aí envolver, mantendo a segurança jurídica federativa, sem fomentar realmente, sem encorajar os estados a repetirem o feito, né? Esperando aí 20 anos de julgamento, para arrecadação do ICMS, e garantindo aí também a arrecadação municipal. Talvez tenha faltado esse passo ao Supremo Tribunal Federal. Já passando a palavra à senhora, eu vou aqui encerrando a minha participação e agradecendo também à senhora pela brilhante palestra e a organização do evento, ao presidente Gustavo, a Thaisa, né, pelo convite para participar dessa mesa, que muito me honra. Muito obrigado, então, com a palavra, professora, para encerrar. Não, só tenho a agradecer e consignar que suas observações são bem pertinentes, professor Carlos Renato. De fato, esse aspecto que o senhor menciona, né, de incentivar os contribuintes a ingressarem com ações sempre, porque quem não ingressa fica para trás, né, perde a oportunidade de. Então, assim, muito pertinente. E, de fato, talvez nós pudéssemos caminhar para um outro tipo de modulação, não essa, né? Acho que precisamos realmente refletir, como estudiosos do direito, esses temas tão caros aos entes políticos e, em última instância, tão caros à sociedade como um todo brasileira, né? Destinatária final dos nossos serviços aqui, nós como procuradores, somos atividades MEI, né? E o serviço chega lá na ponta, educação, saúde, enfim. Acho que compete a nós, de fato, essa reflexão, trabalhar um pouco mais sobre esses aspectos, né? E, enfim, eventualmente chegarmos a propostas também, que não adianta ficar reclamando, não é verdade? Né? Cabe a nós também, como estudiosos, como alguém que está pensando o assunto, estabelecer proposições que possam, eventualmente, no futuro, vir a ser adotadas, né? Hoje, só comentando, hoje eu estou com o Paraná em todos os painéis. Hoje de manhã eu falei no congresso com sua colega, Betina Gruppenmacher. Minha orientadora, minha orientadora. Ela é sua orientadora? Então, minha orientadora, maravilha. Hoje, o congresso pela manhã foi presencial do FENACIM, que é o Fisco Municipal, o 32º Congresso Nacional. Eu estava no painel com ela. Então, e agora com você do Paraná. Então, hoje Espírito Santo e Paraná estão juntinhos. Né? Muito bom. Foi um prazer imenso dividir esse painel com o senhor. Muito obrigada, agradeço a todos a atenção e vamos aí, muito obrigada aqui na tela que eu compartilho, alguém pensando, refletindo, tendo muito mais dúvidas do que qualquer outra coisa. É assim que eu me sinto em relação a esse tema e tantos outros, né? É importante a gente estar sempre refletindo, pensando, organizando as ideias e às vezes conclui, às vezes não conclui, o que importa é que nós pensemos, né? Eu agradeço imensamente. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professora, e até mais. Obrigada. Tchau.